favor. Agora foi. Já vi aqui seu pontinho. Beleza. Perdão, meu amigo, acho que eu apertei errado a vez anterior. Bom, então, assim como nós vimos anteriormente, na aula passada, nós temos duas formas de utilização de recursos na seara do processo desportivo. Temos, então, o chamado recurso voluntário, que é aquele recurso cabível em face de uma decisão que pretenda o reexame de todos os fatos e provas já ali apreciados, seja por uma comissão disciplinar, seja, muitas das vezes, pela própria comissão do STJD, mas esses recursos, assim como o embargo de declaração, que é uma outra natureza, vamos ver daqui a pouquinho, esse recurso, chamado recurso voluntário, ele tem algumas questões que vão ser em caráter excepcional, que não sejam passíveis de recurso. Bom, primeiramente, nós temos as decisões do Tribunal Pleno do STJD. Essa decisão do Tribunal Pleno, segundo o parágrafo 1º do artigo 136, essas decisões são irrecorríveis. Por quê? Estamos falando da última instância da seara desportiva. Ou seja, imaginemos que aquele campeonato de futebol, por exemplo, ele tenha um âmbito nacional, um campeonato nacional. Automaticamente, a competência para ajuizar uma demanda, por exemplo, desportiva, é o próprio Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde uma das suas comissões disciplinares, que seria a primeira instância, irão receber o quê? Essa demanda, seja através da Procuradoria, do próprio autor da ação, da entidade esportiva que pretende utilizar o exercício de direito de ação, mas dessa comissão disciplinar, dessa decisão, cabe o quê? Cabe um recurso para o pleno do STJD, que é o recurso voluntário. E da decisão do pleno do STJD, não cabe recurso, porque esse pleno, ou seja, a chamada segunda instância dentro do próprio Tribunal Superior, é o quê? É irrecorrível, exceto nos casos onde houver uma regulamentação internacional que seja aplicada aqui ao nosso território brasileiro, por conta de uma modalidade praticada em âmbito internacional, que tenha previsão de um outro recurso, ou até mesmo uma alteração no próprio CBJD, nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, regra geral, as decisões proferidas pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, elas são irrecorríveis. Além do mais, as decisões proferidas em sede de TJDs, ou seja, os tribunais regionais, os tribunais de justiça desportivas, quando essa punição, essa decisão, tão somente, seja exclusiva com pena de multa, e a multa não exceda R$ 1.000. Então, quando for uma decisão de um TJD, não STJD, e essa punição for exclusivamente apenas de multa e não ultrapassar o valor de R$ 1.000, essa decisão também se torna o quê? Irrecorrível. Boa noite, Aldene, beleza? Enfim, então cuidado com essas questões que tratam da irrecorribilidade das decisões dos órgãos judicantes, né, da justiça desportiva, e também quanto à legitimidade para a interposição de tais recursos. Bom, quem poderá interpor os recursos na seara do processo desportivo? Temos aqui o artigo 137. Deixa eu só ver que tem algum colega com... Deixa eu desativar. Pronto, tinha um som ativado. Quem tem legitimidade para a interposição dos recursos no processo desportivo? Artigo 137. Os recursos poderão ser interpostos pelo autor, pelo réu, pelo terceiro interveniente, pela procuradoria e até mesmo pela entidade de administração do desporto. E, nos casos de dopagem, eu não vou nem mencionar, porque existe aí uma regulamentação própria que não vem ao caso agora. Ela compete mais a essa regulamentação internacional no controle antidopagem, que não é o caso aqui.
E aí, então, temos o autor da ação, que pode ser o próprio ofendido, pode ser o clube, pode ser o árbitro, pode ser a procuradoria, temos aqui essa possibilidade. O terceiro interveniente, ou seja, aquele de alguma forma é um terceiro estranho àquele fato, mas que tem algum interesse naquela demanda. Por exemplo, uma empresa que organiza o próprio campeonato e a própria entidade que administra o desporto, que pode ser uma confederação brasileira de futebol, de vôlei, de basquete, de futebol de salão, enfim. Então, cuidado aqui no que tange aos recursos, essa questão da irrecorribilidade como regra geral e a legitimidade. Além do mais, temos também que verificar com atenção quanto ao prazo. O artigo 138, que taxa sobre o prazo do recurso voluntário, aquele recurso que prevê o duplo grau de jurisdição, ou seja, você faz o recurso, mas aquela peça recursal será apreciada por um órgão superior e hierárquico. E aí, então, esse recurso será o quê? Protocolado perante o próprio órgão que proferiu a decisão, por exemplo, a primeira comissão disciplinar do TJD do futebol de salão. Ela condenou um atleta por uma jogada supostamente com uso de força excessiva, a suspensão de 4 jogos. Beleza. Isso foi uma decisão. E aí você faz um recurso. E no recurso você vai tentar uma reanálise daquelas provas, dos fatos, por exemplo, para reduzir aquela punição de 5 para 2 jogos, por exemplo, que seria a pena mínima. Um exemplo apenas. E aí você tem o quê? Primeiro, o prazo de 3 dias para a interposição do recurso, contado da ciência que você tomou daquela decisão proferida pela comissão disciplinar, por exemplo. Você tem que indicar para qual órgão irá o julgamento do recurso, você protocola na comissão disciplinar, mas você vai indicar o quê? O pleno, por exemplo, do TJD, no caso de Tribunal Regional, para que o pleno receba e aprecie as razões do seu recurso. Então, o recorrente, ele tem um prazo de 3 dias para interposição. E nessa interposição, já tem que estar o quê? Consignada toda a sua argumentação e as suas razões para que aquele suposto recurso possa ser acolhido e tendo modificada a decisão que você pretende. E 3, juntar no momento do protocolo a prova do pagamento dos emolumentos devidos, sob pena de deserção. O processo esportivo, ele tem custas. Nós vimos na aula passada, inclusive, aquele quadrozinho, onde varia de 250 a R$1.000, no caso, as custas, né, os emolumentos que devem ser pagos mediante guias GRU para esses órgãos da justiça desportiva. Então, caso você faça o protocolo, a interposição do recurso, ainda que tenha feito em 3 dias, ainda que tenha apresentado suas razões, ainda que tenha indicado para qual órgão será submetido o julgamento do seu recurso, mas se você deixou de pagar essas custas, o que acontecerá? O seu recurso sequer será apreciado. Ele será considerado o quê? Recurso deserto. Então, cuidado com essa questão que envolve também a deserção por falta de pagamento de emolumentos. Deixa eu lembrar mais aqui. Vamos agora para o artigo 146, né, que fala estritamente do recurso voluntário, em que pese nós já falamos aqui, mas só ratificando a questão do efeito devolutivo, ou seja, quando você faz o recurso voluntário e interpõe, você pretende uma revisão dos fatos e provas. Ótimo. A princípio, o efeito automático é devolutivo. O que é efeito devolutivo? Ele não suspende os efeitos daquela decisão que você está recorrendo, que você está tentando, via o processo esportivo, uma reanálise. Apenas o efeito devolutivo, de devolver a matéria ao tribunal para uma reanálise. Porém, se o relator que recebe o recurso, ele entender, por exemplo, que existe um bom direito, uma verossimilhança das alegações, das suas razões enquanto recorrente, e
somente a devolução da matéria poderá trazer um prejuízo irreparável? Por exemplo, imagine que você tenha sido punido por uma punição máxima de uma suspensão de 12 jogos por violência contra seu adversário. 12 jogos. E o 12º jogo pode ser a final do campeonato. Será que você, então, quando faz o recurso voluntário, não pode suscitar que essa pena máxima ela acabará deixando de fora da final do campeonato esse atleta que foi supostamente punido de forma excessiva, de forma não razoável? E aí você convence o relator e ele, além de receber o recurso com efeito devolutivo, ele também poderá aplicar o efeito suspensivo para suspender os efeitos daquela decisão objeto de recurso até que tenha o trânsito em julgado. Ou seja, então é possível sim, na verdade, ter o efeito suspensivo de acordo com a interpretação do relator e a argumentação aí coerente e trazendo aí uma probabilidade de uma difícil reparação, é o termo correto, no caso de manutenção daquela decisão ou de modificação da decisão, mas em momento inoportuno, no momento posterior, que na verdade vai tirar aí a possibilidade daquele atleta de participar, talvez, de um jogo, de uma partida, de um evento de extrema importância. Cuidado aí com essa questão que envolve também o efeito suspensivo e devolutivo. Quanto aos embargos de declaração, bom, nós vimos aqui que o recurso voluntário ele tem lá 3 dias de prazo para sua interposição. Os embargos de declaração, eles têm 2 dias apenas de prazo para oposição, sendo que o embargo de declaração ele vai ser oposto ao mesmo órgão julgador que proferiu uma decisão que seja eivada de obscuridade, aquela decisão que você não consegue, de certa forma, entender, está obscura, uma decisão contraditória, onde o próprio texto decisório se contradiz, e ainda uma decisão omissa, onde essa decisão deixou de se expressar, deixou de mencionar algum ponto que seria imprescindível para o desfecho daquela decisão. Então, omissão, obscuridade ou contradição. Prazo de 2 dias. Mas é o mesmo órgão julgador que irá receber, apreciar e talvez acolher ou não os seus embargos de declaração. Bom, mas temos um problema. Se eu tenho recurso voluntário no prazo de 3 dias e eu tenho os embargos de declaração no prazo de 2, vamos imaginar que eu tenha oposto o embargo de declaração em 2 dias, ainda que o relator deverá também, no prazo de 2 dias, apreciar e julgar os embargos por mim opostos, passaram 4 dias. Se passaram 4 dias, eu perdi o prazo, então, do recurso voluntário, que é de 3 dias apenas? Não, eu não perdi o prazo. Por quê? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, no parágrafo 5º do nosso artigo 152, A maiúsculo, olha o que diz o parágrafo 5º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes ou interessados. Ou seja, a partir do momento que eu vou lá e protocolo os embargos de declaração, eu estou interrompendo o prazo. Ah, demorou 2 dias, passou 2 dias, acontece, pode acontecer. Passaram 7 dias. Quando vem a decisão dos embargos de declaração, ainda que tenham passado 7 dias, eu tenho devolvido o prazo recursal. Então, aquele prazo de 3 dias para o recurso voluntário, ele começa a contar do início novamente. Então, da decisão dos embargos de declaração, volta ao zero. Eu vou contar mais 1, 2, 3 dias, que são o limite para o quê? Para a interposição do recurso voluntário. Então, cuidado. Embargo de declaração, 2 dias. Recurso voluntário, 3 dias. A oposição dos embargos de declaração, o seu protocolo interrompe a contagem de prazo do recurso, ou seja, volta a zero.
E após a decisão dos embargos, você terá o quê? 3 dias para o quê? A interposição desse recurso voluntário. Voltando agora aqui. Bom, sobre recursos, atenção que eu mencionei para vocês, deixa aí já anotado, grifem a parte de vocês desse CBJD, artigo 136 até o 152, A maiúsculo, deixem já engatilhado para o dia da prova, amanhã no caso, amanhã, domingo ou segunda, caso vocês prefiram, vocês tenham já mais uma rapidez para achar aquilo que as questões vão impor a vocês na nossa segunda avaliação. Bom, passado essa fase agora de recursos, vamos para a parte do contrato de emprego do atleta profissional, chamado contrato especial, que não somente é regido pelos princípios gerais do direito do trabalho, bem como nos requisitos do vínculo empregatício, trazendo aí nosso saudoso artigo 3º da nossa CLT, que diz lá que empregado é toda pessoa física que, através de 4 requisitos, pessoalidade, ou seja, exerce pessoalmente a sua prestação de serviço, ele é subordinado porque ele recebe ordens, ele tem a habitualidade, ou seja, não é um serviço eventual, é habitual, está sempre ali constante, e a onerosidade, porque ele recebe para prestar tal serviço. Então, são os 4 requisitos do direito do trabalho que prevêem o quê? O vínculo empregatício. Então, o contrato especial do atleta profissional, ele tem lá a sua base, o seu alicerce. A nossa Constituição Federal, no artigo 7º, os direitos sociais. Temos aí a nossa CLT, o Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, época do então presidente Getúlio Vargas. E temos, principalmente, que é o caso, por se tratar de especial, a Lei Pelé. Elan, esses artigos você não precisa gravar, não. Mas vamos lá. Nós temos o artigo 7º da Constituição Federal, que fala dos princípios do direito do trabalho, né? A proteção, a questão da hipossuficiência. Temos aí o artigo 3º da nossa própria CLT, que fala dos requisitos do vínculo empregatício. E temos principalmente, que é o nosso caso aqui, objeto de estudo principal, o artigo 28 da Lei 9.615 de 98, a nossa famosa Lei Pelé. E a Lei Pelé, eu vou aqui abrir com vocês. Deixa eu achar a Lei Pelé aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar para a gente facilitar a nossa vida. Bom, peguei aqui direto do site do Planalto, a Lei Pelé, toda ela na íntegra. O que diz a Lei Pelé? A Lei Pelé, no artigo 28, deixa eu melhorar aqui, que está um pouco. A Lei Pelé, no artigo 28, diz o seguinte no seu caput: a atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com entidade de prática desportiva, no caso o clube, no qual deverá constar obrigatoriamente. Agora vem as questões peculiares, por exemplo, que se aplicam a esse contrato especial com vínculo empregatício do atleta profissional. Vocês já ouviram falar da questão das indenizações a que os atletas têm direito, por exemplo, no caso de transferência para outros clubes, sejam clubes do nosso próprio cenário nacional ou clubes do exterior. Quando você fala de transferência, bom, por que essa transferência tem uma cláusula indenizatória? Os contratos de emprego da seara desportiva, eles têm o prazo mínimo de 3 meses e o prazo máximo de 60 meses, 5 anos. E aí, se você, atleta, de alguma forma quiser rescindir esse contrato de forma antecipada, existe o quê? Existe essa cláusula indenizatória, que o clube irá receber no caso de indenização
para com a sua transferência para uma outra, vamos dizer assim, entidade de prática desportiva. Vamos dar um exemplo clássico aqui. Olha o que diz aqui. A cláusula indenizatória desportiva, essa nós estamos mencionando, devida exclusivamente à entidade de prática desportiva a qual está vinculado o atleta, nas seguintes hipóteses. Primeira, transferência do atleta para outra entidade, nacional ou estrangeira, durante a vigência do contrato especial de trabalho desportivo, o nosso contrato aqui objeto de estudo, ou por ocasião do retorno do atleta às atividades profissionais em outra entidade de prática desportiva, no prazo de até 30 meses. Ou seja, a gente está falando aqui daquele atleta que vai se transferir, vai sair do clube. E o clube que investiu, que muitas vezes formou, ou que pagou para ter esse atleta, terá o quê? Terá essa indenização. E vamos lá para o nosso parágrafo 1º, inciso 1, que diz aqui: o valor da cláusula indenizatória desportiva a que se refere o inciso 1, no caso, essa cláusula aí de transferência, será livremente pactuado pelas partes e expressamente quantificado no instrumento contratual. Ou seja, é uma cláusula inserida naquele contrato especial do atleta profissional. Bom, mas aí tem limitações. Inciso 1, até o limite máximo de 2.000 vezes o valor médio do salário contratual. Se o cara tem um salário de R$ 1.000, ele só pode ter o quê? A cláusula indenizatória limitada a 2 vezes aquele R$ 1.000. Para as transferências nacionais, clubes, entidades esportivas aqui do nosso Brasil. No caso de transferência para outro país, a chamada transferência estrangeira, não existe limitação nessa cláusula. Por que existe uma limitação de 2.000 vezes para fins de transferência nacional? É para evitar, por exemplo, que o atleta tenha uma multa incompatível com o valor do salário que ele recebe. Então, a Lei Pelé, ela traz aqui essa razoabilidade para a imposição de uma cláusula com multa, no caso, é a cláusula indenizatória desportiva, para fins de transferência de atleta, com o quê? Com o contrato em vigência. Com o fim do contrato, não há que se falar o quê? Em cláusula indenizatória desportiva. O clube pode, o outro clube, o terceiro, ele pode negociar diretamente com aquele atleta. Vamos até falar daqui a pouco sobre o pré-contrato. Isso é a possibilidade ainda daquele atleta negociar estando no contrato com uma outra entidade desportiva. Então, cuidado na prova de vocês com essa cláusula indenizatória que trata da transferência do atleta e também, muito importante, a nossa chamada cláusula compensatória. Bom, a cláusula compensatória diz o seguinte, inciso 2 do artigo 28, cláusula compensatória desportiva, devida pela entidade de prática desportiva ao atleta. Bom, se a cláusula indenizatória desportiva é devida à própria entidade, a cláusula compensatória é o inverso. É o atleta profissional que faz jus a essa cláusula compensatória, obviamente pecuniária, que se aplica nas hipóteses dos incisos 3 a 5 do parágrafo 5º. Vamos para o parágrafo 5º aqui. O parágrafo 5º diz aqui: o vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desportiva contratante constitui-se com o registro do contrato especial de trabalho desportivo na entidade de administração do desporto, tendo natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se para todos os efeitos legais. Exemplo, o contrato do atleta profissional de futebol, ele tem que ser redigido perante a legislação 9.615/98, CLT, Constituição, Lei do Fundo de Garantia, né? A Lei 8.036/90 também se aplica, mas não na nossa prova, fiquem tranquilos. E ainda tem que ser realizado o registro, se for futebol, na
Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, a instituição que faz o quê? Que regulamenta, que administra o desporto, no caso aí do futebol específico. Agora vamos lá, vamos ver as hipóteses onde o atleta receberá do clube, por exemplo, no caso de rescisão, essa cláusula compensatória, que é devida ao atleta, a indenizatória devida ao clube. Bom, inciso 3, com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade de prática desportiva empregadora nos termos desta lei. Automaticamente, quem é o contratante? É a empresa ou a entidade desportiva que contrata o atleta. O atleta é o contratado. Se existe um inadimplemento salarial, esse atleta poderá o quê? Requerer uma rescisão por descumprimento do empregador de sua obrigação objetiva de pagar salário e pleitear o quê? Essa compensação. E, além dela, a rescisão indireta, vocês que já estiveram agora, estiveram nesse semestre, estão em direito do trabalho 2. A primeira unidade de vocês, direito do trabalho 2, vem lá, término do contrato de trabalho, não é isso? Vamos ver se eu estou realmente aí sincronizado com vocês, com as aulas da professora Fabiola. A professora Fabiola deve ter explicado a vocês, com certeza, a questão do artigo 483 da CLT, que é aquele artigo que fala da justa causa cometida pelo empregador. O que é justa causa cometida pelo empregador? Um dos motivos, por exemplo, é o próprio inadimplemento de salários, onde o empregador não cumpre suas obrigações, é a linha D do artigo 483, para fins de conhecimento, não cai na prova isso. E aí o trabalhador poderá o quê? Pleitear em juízo a rescisão indireta e ter toda aquela rescisão como se tivesse sido dispensado sem justa causa, chamada dispensa imotivada. Porém, essa rescisão indireta, assim como quando o clube dispensar de forma imotivada, sem justa causa, sem justo motivo, durante a vigência do contrato, vai o quê? Repercutir para o atleta essa o quê? Essa cláusula compensatória. E aí, nós temos essa cláusula compensatória, deixa eu achar aqui, cláusula compensatória, vamos voltar aqui. Parágrafo 3º do artigo 28. Olha o que diz aqui. Parágrafo 3º do artigo 28. Deixa eu grifar para vocês aqui. O valor da cláusula compensatória desportiva, a que se refere ao inciso 2 do caput desse artigo, será livremente pactuado entre as partes e formalizado no contrato especial de trabalho desportivo, observando-se como limite máximo 400 vezes o valor do salário mensal no momento da rescisão e tendo limite mínimo o valor total dos salários mensais a que teria direito o atleta ao término, até né, o término do. Vamos dar um exemplo aqui. Faltam 12 meses para acabar o contrato. O clube, então, rescinde o contrato com o atleta profissional. O salário dele é de 10 mil reais. Se eu tenho 12 meses, o clube deve, então, 120 mil. Isso seria o mínimo de rescisão. O que significa isso? Obrigar o clube a cumprir o contrato. Agora, se houver uma cláusula, essa cláusula compensatória desportiva, poderá o atleta inserir, está falando aqueles atletas profissionais de ponta, onde eles exigem a presença dessa cláusula para evitar que eles sejam surpreendidos com a rescisão do contrato, em que pese recebessem todos os salários até o final, ele pode mencionar aí uma cláusula que não poderá ultrapassar a 400 vezes o valor do salário. Então, essa é a cláusula compensatória para o atleta profissional. Então, marquem aí esses artigos para a gente ter aí à disposição no dia da nossa avaliação. Vamos lá.
Só procurar aqui outra parte. Só um minutinho que eu estou vendo a prova aqui para lembrar exatamente o que vocês têm que estudar. Deixa eu procurar aqui na lei específica. Só um minutinho. Bom, o artigo 32, que também está na nossa avaliação, estou verificando aqui, trata do seguinte: o atleta profissional ele poderá se recusar a competir por aquela entidade que ele tem um vínculo empregatício, no caso dos seus salários totais ou parciais estiverem atrasados por 2 ou mais meses. Ou seja, todo atleta profissional que tiver lá no seu contrato esse inadimplemento, ainda que ele não queira ainda aquela rescisão contratual e aplicando a cláusula compensatória, ele poderá se recusar sem prejuízo dos seus salários a participar de qualquer obrigação sua, que seria, no caso, mediante o contrato que ele assinou, quando estiver atrasados entre 2 ou mais meses do seu contrato. É muito comum aí nos clubes de basquete, de vôlei, de futebol, quando existe aí atraso igual ou superior a 2 meses, os atletas se reúnem, os sindicatos participam, e eles tentam, de certa forma, fazer uma greve, ou seja, fundamentado aqui no artigo 32 aqui do nosso conteúdo programático da Lei Pelé, que vai cair na prova de vocês. Deixa eu voltar aqui para a nossa revisão. Bom, fazendo aqui um gancho, aproveitando esse ensejo, a gente falou aqui do contrato especial, mas acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, por exemplo, daquele contrato chamado de licença, contrato de imagem que o atleta assina com o clube. O que é esse contrato de imagem? O que faz esse contrato de imagem entre as partes nessa relação contratual, os sujeitos do contrato, melhor dizendo, né? Temos aqui o artigo 87 A maiúsculo, que eu vou compartilhar com vocês agora aqui, que trata estritamente desse contrato específico, contrato conhecido de cessão de uso de imagem do atleta pelo clube que ele tem um vínculo empregatício, em que pese esse contrato seja de natureza civil. Vamos lá. Achei aqui, vou compartilhar com vocês. Bom, temos aqui artigo 87A, deixa eu fazer aqui uma referência. Artigo 87A da Lei Pelé. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com um contrato especial de trabalho desportivo. Ou seja, esse contrato, conhecido aí como contrato de cessão de uso de direito de imagem do atleta, contrato de licença para o uso da imagem do atleta, é um contrato civil, não é trabalhista. Ele não se incorpora na remuneração, por exemplo, do atleta. Vocês já estudaram em direito do trabalho o que é salário e adicionais, e todos aqueles valores que integram a remuneração. Por exemplo, o 13º, ele integra a remuneração para fins de INSS, imposto de renda? Sim. As horas extras integram a remuneração naquele mês para fundo de garantia, para INSS? Também.
Mas o contrato de imagem integra? Não. Ele é pago de natureza civil. É um contrato à parte. Ele adere ao contrato de emprego, mas aquele valor não reflete nas verbas trabalhistas. Então, cuidado com isso. Porém, nós temos aqui o parágrafo único que coloca uma limitação nesse contrato de imagem. Porque seria muito simples para os clubes. Por exemplo, eu faço um contrato regido pela lei do Fundo de Garantia, né, pela lei 8.036/90, assino a carteira com opção do FGTS, coloco lá R$ 1.000 de salário e faço um contrato de imagem com o atleta de R$ 99 mil. Qual é o valor do mensal recebido pelo atleta? R$ 100 mil. Qual o valor que ele tem o vínculo empregatício? 1.000. E 99, contrato civil. É isso que a legislação não permite. O parágrafo único, ele expressa o seguinte: quando houver por parte do atleta a cessão de direitos ao uso de sua imagem para a entidade de prática desportiva detentora do contrato especial de trabalho desportivo, o valor correspondente ao uso da imagem não poderá ultrapassar 40% da remuneração total paga ao atleta, composta pela soma do salário e dos valores pagos pelo direito ao uso da imagem. Exemplo, então, você quer pagar 100 mil ao atleta, no mínimo 60 mil vai ter que ser o contrato de emprego, regido pelo Fundo de Garantia com vínculo empregatício. E apenas R$ 40 mil a título do contrato civil de licença do uso de imagem. Então, essa é a limitação imposta pelo parágrafo único do artigo 87A maiúsculo da Lei 9.615, a nossa famosa Lei Pelé. Então, cuidado com essa limitação para o atleta poder ter o seu contrato também regido pela norma civil, no caso aí a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, nosso Código Civil, lá no artigo, inclusive, 462, vamos fazer uma ressalva daqui a pouquinho, sobre o pré-contrato, e temos aí o contrato previsto pela Lei Pelé, no artigo 28. Então, cuidado. Temos o contrato de emprego e o contrato civil. Opa, pois não. Esse direito de imagem é comum os atletas assinarem? É comum porque parece ser opcional, né? Você assina, faz esse contrato de acordo com as partes, interesse das partes, né? Sim. Isso é corriqueiro, é comum acontecer? Ou apenas aqueles atletas realmente excepcionais, tipo, muito famosos, né? Vamos para o futebol, o Neymar da vida, né? O Zidane, esses caras bambambam aí que faz esses... Por exemplo, quem vai querer fazer direito de imagem aí com o Pedro Raul, Botafogo? Com o Ribamar do Vasco, né? Ribamar, ex-Botafogo, professor. Vocês mandaram uma bomba para o Vasco, mas tudo bem. Enfim, Márcio, vamos lá. A tua pergunta foi bem oportuna. Vou aproveitar, vou também ler a do Cristiano aqui, que eu quero mencionar uma questão da prova que vai trazer toda essa celeuma. Vamos lá. O Cristiano diz aqui: se ele se recusa a jogar, poderá ser cortado por aqui de forma punitiva, pois o TRT não alcança contrato de imagem. No contrato de imagem, se o jogador em alguma partida se recusar a jogar, poderá ser descontado de forma punitiva. Bom, vamos lá, Cristiano, eu vou te responder já, mas primeiro eu vou falar com o Márcio aqui. Olha só, o atleta é obrigado a assinar esse contrato de licença de uso de imagem? Não, Márcio, não é. Mas eu posso te afirmar que os atletas adoram esse tipo de contrato, pela questão tributária. Vamos dar um exemplo. Se você tem lá o seu contrato, R$ 100 mil como jogador de futebol, você tem INSS, você tem imposto de renda, que são fatias pesadas no seu contra-cheque. Se você faz um contrato de imagem, você não tem esse tipo de desconto. Ah, mas eu não tenho fundo de garantia, mas você não tem um desconto de imposto de renda de 27,5%, de INSS de 11%. Aí já vai quase 40% do seu salário embora a título de tributação. Então, essa modalidade do contrato de imagem é de extrema valia tanto para o clube, que não tem incidência de encargos trabalhistas,
quanto para o atleta que não tem incidência tributária. Bom, mas vamos lá. O que seria, então, esse contrato de licença de uso de imagem? É aquele contrato pelo qual o clube, por exemplo, ele usa a imagem do atleta, fazendo um caso aqui bem atual, o sócio-torcedor. Já repararam que os clubes, até citar o teu Botafogo aí, o Botafogo coloca o Honda, coloca quem mais? Não sei quem mais joga no Botafogo, desculpa. Estou brincando. Para fazer propaganda, venha ser sócio do Botafogo, eu vi que tem uma promoção agora de R$ 15. Isso é uso da imagem do atleta. Fazem propaganda com os patrocinadores da camisa, usando os atletas. Isso é o quê? É a imagem do atleta que foi cedida por esse contrato de natureza civil. E aí o clube tem que explorar. Porque se o clube não explora esse tipo de imagem, ele não está exercendo aquele contrato civil. E não exercendo esse contrato civil, poderá ser interpretada essa dupla contratação com vínculo empregatício e de natureza civil como fraude. E o atleta poderá, inclusive, questionar que aquele valor pago a título de natureza civil possa ser incorporado àquele vínculo empregatício, onde o clube tão somente usou essa possibilidade de contratação pelo artigo 87A, mas na prática não exerceu. É o que aconteceu com o Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho, onde ele entrou com uma ação e na ação ele pediu o quê? A nulidade do contrato de licença de uso de imagem como fraude e a incorporação daqueles valores no seu contrato de atleta desportivo, que na verdade trazia o vínculo empregatício. Na época ele pedia 50 milhões de diferença. E ele teve êxito, porque o Flamengo não explorava naquela época a imagem do Ronaldinho Gaúcho. E tiveram que fazer um bom acordo com a advogada dele, por conta que dessa falha do Flamengo na época, que era presidido pela Patrícia Morim, formada em Direito, inclusive. Então, Márcio, na prática, usa-se muito, mas é claro, a gente está falando de uma prática aqui, por isso se tem o futebol, daquele esporte onde tem atletas de alto rendimento que tem perante a mídia um apelo e possa fazer com que o clube até mesmo tenha venda de camisas. Por exemplo, você vai aqui mesmo no Parque Shopping, tem lá a loja do Botafogo, tem a loja do Fluminense, do Vasco, do Flamengo. Eventualmente, os atletas desses clubes, eles comparecem a cada loja dessa para fazer uma divulgação. Aquilo ali é obrigação do atleta por conta do contrato de licença de uso de imagem. Perfeito, Márcio, por favor. Perfeito. É porque a gente dá muito exemplo, né, do futebol, que é o esporte mais difundido aqui no Brasil, mas a gente fica pensando também no atleta, do judô, por exemplo, se isso é usual, entendeu? De outras modalidades. O basquete, né? O basquete que, infelizmente, está com pouca visibilidade aqui no nosso país, né? Mas aí a gente fica pensando nesses outros tipos de atletas, entendeu? Se isso é usual. No futebol a gente escuta falar muito disso, né? Mas nas outras modalidades eu tinha essa curiosidade. Por exemplo, Márcio, no basquete, no qual o Brasil, na década de 50, 60, era o maior do mundo, posso afirmar aqui, o nosso próprio ginásio aqui do MIESP de Campo Grande tem o nome de Algodão. Algodão foi um dos maiores jogadores de basquete da história mundial. E era aqui da região. Enfim, o basquete, se você lembrar uma época não tão muito distante, do Oscar Schmidt, por exemplo, o Oscar Schmidt, ele tinha com o Flamengo, ele tinha com o Corinthians, quando jogou lá, esse contrato de imagem. Por quê? Porque ele era um atleta que vendia produto, tinha um apelo comercial muito forte com as crianças, assim como a gente pode transferir também para o futebol de salão, o Falcão, o Manuel Tobias, o próprio Vander, que foi um dos precursores aí do futsal no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Trazendo aí para o mundo afora esse grande futsal que o Brasil hoje representa. Temos o caso do vôlei brasileiro, a geração olímpica aí, Tandy, Maurício, o próprio Naubert depois, Giba, que foi o melhor do mundo. Esses atletas de ponta sempre tiveram contrato de imagem. Mas é o que você falou, a gente não tem contrato de imagem com aqueles esportes ou atletas que não tenham esse apelo. Por exemplo, o futebol feminino. A gente sabe que o futebol feminino ele carece de investimento,
ele carece de visibilidade, não traz um retorno comercial para o empresário a título de investimento. Mas a nossa jogadora Marta, por exemplo, ela tem patrocínio no mundo inteiro. Ela desperta essa intenção do empresário, principalmente do clube que ela participa, de ter o contrato de imagem. Isso varia realmente de acordo com a natureza do esporte, né, o apelo que ele tem publicitário e, acima de tudo, o atleta. Porque esse contrato é personalíssimo. Lembrando, não é um contrato coletivo. É diferente, já falei daqui a pouco, do direito de arena. O contrato de licença de uso de imagem, ele é personalíssimo, é contrato civil. Agora, vamos lá. Fazendo aqui um gancho na exposição do Cristiano, onde ele fala do TRT, do contrato, não alcança. Cristiano, esse contrato civil, se o atleta estiver desempenhando a sua função, comparecendo, como eu falei agora há pouco, em lojas de venda de artigos esportivos daquele clube, ou fazendo propagandas, participando de eventos, representando o clube, e se o clube deixa de pagar aquele contrato, onde ele vai entrar com a ação judicial? Justiça desportiva, Justiça do Trabalho ou Justiça Comum Estadual? Quem se arrisca? Do contrato de licença de uso de imagem. Onde ele vai entrar com a ação? Possível, né? Desportivo? Exatamente. Justiça Estadual Comum, vara civil. Perfeito. Leandro também respondeu civil. Perfeito. Ou seja, cuidado. O contrato do atleta nessa seara desportiva, ele pode ter, muitas vezes, 3 caminhos para processos. Tem o processo desportivo, que analisa a conduta do atleta nas modalidades que ele estiver praticando a sua função. Nós vimos aqui caso de falta desleal, uso excessivo de força, xingamento, agressão. Vai ser o quê? Seara desportiva. Se o contrato de imagem não está cumprindo, não está sendo cumprido pelo seu contratante, não empregador, é a Justiça Comum Estadual, vara civil. Agora, se for o contrato de emprego, o atraso salarial, é Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho que é competente para apreciar e julgar o quê? As questões relativas, obrigado, Cristiano, a essa dinâmica, a essa celeuma, a esse conflito da relação contratual com o vínculo empregatício. Agora, outra questão. Se o atleta está questionando que esse contrato de licença de uso de imagem nunca foi exercido, e aquilo seria uma fraude ao contrato de emprego, em qual justiça seria, então, objeto dessa ação? Você quer questionar o contrato de imagem alegando uma suposta fraude ao vínculo empregatício. Acho que aí seria o trabalho, não? A Justiça do Trabalho, perfeito. Aí vamos lá para o artigo 114 da nossa Constituição Federal, a competência jurisdicional da seara trabalhista. Perfeito, Márcio. Então, quando se trata de vínculo empregatício, eu quero declarar ou tentar a nulidade do contrato de imagem. Foi o que o Ronaldinho fez com o Flamengo. Ele entrou na Justiça do Trabalho e conseguiu uma liminar para desobrigar ele a exercer sua função e conseguiu ali um acordo, porque a tendência era que a Justiça Trabalhista reconhecesse aquele contrato civil como fraude e aplicasse aqueles valores onde? No contrato do atleta regido pela Lei Pelé e não pelo Código Civil. Perfeito. Então, tudo que a gente falou aqui, não esqueçam, vai cair na prova. Perfeita aí a ponderação do Cristiano, do Márcio, foram exatamente no ponto da prova. Você estava adivinhando. Perfeito. Vamos agora aqui, deixa eu voltar para não perder a ordem. Vamos para o direito de arena, artigo 42 da Lei Pelé. Bom, o que seria esse direito de arena? Rapidamente, deixa eu colocar aqui. O direito de arena seria esse direito que as entidades de prática desportiva, ou seja, os clubes, negociam pela transmissão, exibição em áudio e vídeo daquele evento esportivo onde seus atletas estão disputando. Então, olha só,
O clube que você pertence como atleta é que tem o direito de arena. Mas quem disputa o evento são os atletas, que representam o clube. Então, quem tem o direito de negociação? Os clubes. E aí, mesmo os clubes tendo esse direito de negociação, ainda assim, um percentual de 5%, conforme o parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Pelé, diz que, exceto nos casos em que houver convenção coletiva de trabalho, acho que vocês já estudaram isso em Direito de Trabalho agora esse semestre, as normas coletivas, acordos e convenções coletivas, lembram? Então, a convenção coletiva seria o quê? Aquela norma coletiva originária de negociação entre sindicatos, sindicatos dos atletas e sindicato dos clubes. Se não houver convenção coletiva falando diferente, tratando em cláusula de norma coletiva diferente, o parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Pelé diz que 5% da receita proveniente da exploração daqueles direitos esportivos audiovisuais serão destinados o quê? Aos atletas profissionais, mais repassados aos sindicatos. E os sindicatos é que vão o quê? Repassar de forma igual a todos os atletas que participaram daquele evento, sejam os titulares e sejam os suplentes, de acordo ali com a escalação e de acordo com os atletas que foram o quê? Que foram designados para aquele jogo, para aquela competição. E lembrando também que esse valor arrecadado e dividido igualmente pelos atletas que participaram daquele jogo, por exemplo, também não terão natureza trabalhista, terão natureza civil. Então, dia de arena é isso, que teve aquela polêmica, né, do nosso presidente Jair Bolsonaro com a redação da medida provisória 984, onde ele tirava o direito de arena de todos os clubes participantes e concedia ao clube mandante. E deu aquela polêmica toda com a Rede Globo, que os clubes vendiam seus direitos para a Rede Globo, negociava uma confusão danada. E aí, então, essa medida provisória 984, ela caducou, né? Ela passou o seu prazo sem a votação no Congresso Nacional e não há mais que se falar no dia de arena que não seja pelo artigo 42 da nossa Lei Pelé. Perfeito? E, finalizando aqui a nossa avaliação, vamos falar do nosso pré-contrato do atleta profissional de futebol. Bom, nós vimos que o contrato do atleta profissional ele tem um mínimo de 3 meses e um máximo de 60 meses, ou 5 anos, como preferirem. Mas esse contrato do atleta profissional de futebol, ele tem, estou falando do futebol, tá? Cuidado, não é o contrato genérico, agora é futebol especificamente. Admite-se, segundo o artigo 462 da Lei 10.406, nosso Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 10 de janeiro de 2003, esse Código Civil prevê a possibilidade de você assinar um pré-contrato, um contrato preliminar, que vai gerar o quê? Direitos e obrigações futuras. Perfeito. Podemos mencionar aí, na esfera dos contratos, a promessa de compra e venda, onde você dá um sinal chamado AR, não é isso? Para futura aquisição de um bem imóvel e garante ali o seu direito de compra definitiva do bem. E, posteriormente, exercendo seu direito, você paga a diferença e tem lá o quê? A possibilidade da escritura definitiva de compra e venda que tem que ser feita em cartório, de registro público, porque é um contrato solene. Pré-contrato, promessa de compra e venda. O contrato principal, a compra e venda é a definitiva. Ótimo. No direito desportivo, aplicando a seara trabalhista, o direito do trabalho desportivo prevê também, no caso do futebol, uma especificidade. Qual? Temos aqui, deixa eu mencionar aqui, compartilhar com vocês, o Regulamento Geral de Transferências do Futebol Brasileiro, que a CBF determina, que a CBF é que organiza o futebol brasileiro. Deixa eu achar aqui, rapidamente, Regulamento Geral, pronto. Achei. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá.
Olha o que diz o artigo 25 desse Regulamento Geral de Transferências aqui do futebol brasileiro. O clube que pretenda celebrar um contrato especial de trabalho desportivo com um atleta profissional deve informar ao clube atual do mesmo, por escrito, antes de entrar em negociações com o atleta. Ou seja, vamos dar exemplo aí, Márcio. O Ribamar está no Vasco hoje, não é isso? Ele tem contato com o Vasco até dezembro agora que eu sei. Vamos imaginar que o Botafogo queira ele de volta. Pode? Pode. O Botafogo vai notificar por escrito o Vasco que está negociando com o atleta. Perfeito. É o fair play aplicado aqui, essas relações de transferências entre clubes. Bom, um atleta profissional somente estará livre para celebrar um contrato com outro clube se o contrato com o seu clube atual expirou. Ou seja, o Ribamar tem contrato com o Vasco? Tem. Expirou o contrato? Não. Porém, olha o que diz aqui. Ou deve expirar dentro do prazo de 6 meses, tendo o novo contrato, nesta hipótese, vigência somente a partir do término do contrato em curso. Ou seja, Márcio, se o Botafogo quer o Ribamar novamente, ele notifica o Vasco que está negociando com o Ribamar. Ele, então, percebe que o Ribamar está no último mês do contrato. Últimos 6 meses? Ótimo. O Ribamar pode assinar contrato com o Botafogo, estando ainda um contrato com o Vasco? Pode. Esse é o pré-contrato tão falado aí na mídia dos atletas de futebol. E aí, assinando o contrato, obviamente, é um pré-contrato. Ele só vai começar a produzir efeitos, a sua vigência só começará o quê? A partir do término do contrato do Ribamar com o Vasco. Terminou o contrato do Vasco e Ribamar, já tem um contrato assinado com o Botafogo, com o Botafogo passa o quê? A ter sua vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. Márcio, não foi praga não, foi só um exemplo, tá? Não, tô sabendo que ele está indo para o Flamengo. Meu amigo, já renovamos. Aliás, já compramos o Pedro, diga-se de passagem, tá? Deixa para lá. Não, vocês estão no prejuízo esse ano aí, por causa da Covid aí, esse negócio todo. Não vem com essa conversa, não. Faz parte. Enfim, meus Professor, amigos. Oi, pois não. mas o clube, no caso, ele tem algum poder de vetar isso aí? Ele vai lá e renova, né? No caso, não vai assinar com o outro, não. Vem cá renovar contigo. É mais ou menos por aí, né? Não, pelo contrário. Se estiver nos últimos 6 meses, o atleta poderá sair do clube. Por isso que os clubes, quando chegam ao final do contrato, ficam desesperados para renovar. Porque nos últimos 6 meses, o atleta poderá negociar com o outro, eles não recebem nada. Não, eu entendi. É só esse fair play que o outro clube avisa e tal, que vou negociar aí com o Ribamar para levar para o Flamengo aí, esse negócio todo. É puramente fair play mesmo, né? Porque sim, o clube, o jogador, se quiser sair, sai, pronto e acabou. Não, sim, perfeito. Isso aí, concordo com você. É mais um texto aí, vamos dizer assim, um texto urbano da CBF para com os clubes. Mas na prática, meu amigo, com todo respeito, isso não acontece nunca. Essa é a grande verdade. Os clubes, quando já acertam com um atleta, ele já está negociando há muito tempo. Essa é a grande verdade. Entendi. Bom, tá indo para lá, daqui a pouco vai ser artilheiro lá do Mengão, hein? Vai sim, vai. Rabanada. Bom, meus amigos, então voltando aqui, falei tudo aqui com vocês no que seja pertinente à nossa avaliação de amanhã, tá? Marquem esses artigos aí conforme eu postei no mural para vocês. Façam a prova amanhã com tranquilidade. Quem chegou depois aí, eu vou até repetir, eu vou disponibilizar a prova de vocês amanhã desde 8 horas, já está programada aqui. Vou permitir que vocês entreguem até segunda-feira, até o final do dia na segunda-feira. Façam com tranquilidade. Quem tiver trabalhando no final de semana, ou tiver alguma festa, ou quiser relaxar, não quiser fazer prova, fiquem à vontade. Estou flexibilizando por conta da disciplina ter começado 17 de outubro. Ela é realizada aos sábados. Sei que é difícil para todo mundo. Também foi para mim, mas
confesso que adorei, faria tudo novamente, mas faria melhor. Eu acho que foi um pouco corrida. Se fosse um semestre normal, teríamos mais tempo, seria mais tranquilo, mas, enfim. Fiquem muito à vontade aí, amanhã, domingo, segunda-feira, para a realização da prova. Quem não conseguir entregar o TED, mesmo que entregue com atraso, não deixe de entregar. Vou aceitar da mesma forma, tá bom? Quero que vocês fiquem muito à vontade. Já coloquei à disposição aí, caso vocês queiram me colocar no grupo de WhatsApp da turma durante a prova. Amanhã, inclusive, vou estar lá aqui no Centro Esportivo Mestre da Silva. Vão acontecer as finais do Campeonato Estadual de Futsal, o adulto masculino, o sub-20 masculino e o feminino. E eu estarei lá representando, inclusive, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futsal, no qual eu sou corregedor. Então, estarei lá assistindo no horário da prova de vocês. Por isso, eu vou estar com o WhatsApp lá aberto para vocês. Podem mandar aí perguntas, questionamentos, algum erro na prova, alguma orientação, dificuldade de entregar a prova. Não se preocupe. Me coloque no grupo de vocês. Quem não quiser, pode me chamar no privado aqui, sem problemas. Estarei lá trabalhando, lá no MS, lá amanhã, pelo Tribunal do Futsal, no qual eu faço parte, né? E, sinceramente, vou assistir partidas maravilhosos, estou muito feliz quanto a isso. E, se Deus quiser aí, a gente vai ter um desfecho muito positivo desse semestre, dessa disciplina, que para mim foi uma honra, foi um prazer. Primeira vez que eu leciono nessa área, espero que eu tenha, de certa forma, aí, contribuído alguma coisa para vocês, espero ter despertado aí para muitos a atenção, mas estou aqui para somar com vocês, meus amigos. Estamos juntos nessa aí, certamente. Ó, a Sara já falou aqui, ó, tinha um compromisso e não pode faltar, tá vendo? Se deu bem, Sara. Fique tranquila. Taurino, obrigado, meu irmão. Tamo junto aí. A gente agradece, professor. Agradece seu Márcio, empenho foi um aí. prazer, irmão. A gente sabe que realmente foi uma coisa muito em cima da hora e as dificuldades que o senhor enfrentou e que a gente também está enfrentando. E a gente compreende e agradece aí seu empenho, né? Sábado de manhã ruim para o senhor, é ruim para mim também. Ruim não, para todos, né? Para a galera. Para mim, então, quando eu tomo minha birita na sexta-feira, no sábado para acordar de manhã, é complicado. Complicado, Mas faz parte. meu amigo. Estamos aí, estamos juntos. Faz parte. Mas, sinceramente, eu estou muito feliz pelo nosso desfecho aí. Fiquei muito à vontade com vocês, com a turma da manhã. Tive essa preocupação de fazer uma aula de manhã com a turma da manhã, com vocês à noite. Tem colega da turma da manhã com vocês agora aqui, mas não dividi por maldade, não. É porque eu sei que vocês têm compromissos e eu quis exercer aí os horários que vocês tinham disponíveis. Não, Sara, Márcia é dos nossos. Pode me incluir nesse tema aí, tá? Tô junto. Inclusive, amanhã, após o futsal, já está marcado, vai vir o presidente do Tribunal do Futsal, o vice, são meus grandes amigos, o Wagner Dantas e o Dário Correia. Acabou lá o evento, vamos almoçar, tomar um shopping, bater papo, certamente. Vou falar muito de vocês, pode deixar. Fala bem, por sinal. Meus amigos, olha, forte abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã estou à disposição de vocês. O que precisar, tá bom? Boa sorte a todos aí e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.